Olá, seja bem-vindo a mais um Câmara Aberta, pelo canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Hoje nós recebemos aqui no estúdio Marta Tavares, que é coordenadora da Associação de Ecoterapia Vale do Itajaí e Litoral, a ADECO. Boa noite, Marta, tudo bem? Boa noite, Maurício, tudo bem? Bom, a Marta vai falar um pouquinho da associação, da ADECO, mas também um pouco dessa atividade terapêutica já e milenar, não é? Exatamente. A gente já tem, indícios, indicações também do uso do cavalo desde o tempo de Hipócrates, antes de Cristo. Então, no decorrer do tempo, essa prática só foi se aprimorando e hoje o que a gente chama de ecoterapia. E o que é a ecoterapia contemporânea hoje? Como que ela é introduzida nas associações e entidades que desenvolvem esse trabalho? Então, a ecoterapia, por definição, por conceito, ela é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Só que a ecoterapia vai bem além disso. Na verdade, eu acredito que ela transpõe esses sintomas específicos, e vai tratar o ser humano de forma global. E a ecoterapia hoje, para ser uma atividade que uma associação vai estar desenvolvendo, essa associação tem que estar filiada, tem que estar credenciada à Associação Nacional de Ecoterapia, que é quem detém o termo ecoterapia. Porque a ecoterapia no Brasil, na verdade, ela foi um grupo de brasileiros que foi para a Europa, estudar a respeito da ecoterapia e trouxe essa atividade para cá. Trazendo essa atividade para cá, claro que a gente teve que adaptar para a nossa realidade, para o nosso contexto, para o nosso público, a nossa cultura, inclusive. E o brasileiro tem uma cultura muito forte, a cultura do cavalo, principalmente a gente aqui no Sul. Mas essa terapia foi trazida para o Brasil através da Associação Nacional de Ecoterapia. Então, através dessa associação, eles desenvolveram técnicas e métodos científicos, comprovados, que funcionam realmente. Então, dentro dessas técnicas, eles estabeleceram alguns critérios específicos que os centros de ecoterapia têm que seguir essas normas para poder se chamar ecoterapia. Senão, você pode usar outro termo, terapia a cavalo, ou hipoterapia, ou equinoterapia. E existem instituições Existem outras instituições que não são filiadas, desenvolvem essa atividade não dentro do modelo da ANDE, então chamam de outro termo. Mas o nosso é ecoterapia mesmo. Vinculado diretamente, até em todos os aspectos, na saúde integral, porque tanto quando for na parte esportiva, educacional e de saúde, o resultado dela é um melhor equilíbrio do ser, é isso? Na verdade, assim, a gente pode ter dois enfoques, dentro da ecoterapia, que é com relação às condições clínicas, que é o enfoque médico, ou educacional e social. Então, dependendo da necessidade que esse praticante tem, eu vou inserir ele dentro dos programas de ecoterapia, que hoje nós desenvolvemos 4 programas, que é hipoterapia, educação-reeducação, pré-esportivo e o programa esportivo para equestre. Esses 4 programas, eles têm algumas peculiaridades dentro deles, então, dependendo da necessidade, da patologia, dessa pessoa que chegou para o tratamento, eu vou estar enquadrando ele com relação a estes programas. Então, assim, a hipoterapia, a pessoa não tem condições de se manter sozinho sobre o cavalo, então ele tem uma condição física, que ele tem maiores dificuldades, ele não tem uma motricidade boa, ele não tem equilíbrio, muitos deles não têm o controle cervical. Então, o terapeuta tem que estar sempre ali acompanhando. Ele vai precisar de um auxiliar guia que vai estar puxando o cavalo. Então, assim, ele não tem muita ação sobre o cavalo e o cavalo tem muita ação sobre ele. Então, é um programa mais cinesioterapêutico de ecoterapia. O segundo programa, que é bem voltado para a área da educação e reeducação, que realmente a pessoa, o praticante ou a criança, ele tem já alguma condição de comandar o cavalo sozinho, mas ele ainda precisa do auxílio do mediador do lado, do auxiliar guia puxando o cavalo, mas ele já tem noções de lateralidade, por exemplo, direita e esquerda, ele consegue segurar as rédeas, ele consegue fazer o cavalo andar, então vamos mandar beijo para o cavalo andar, vamos parar o cavalo, puxa as rédeas, estão comandando.
ele já tem condições. Então, o cavalo vai realmente trabalhar mais como um instrumento pedagógico, né, e psicopedagógico sobre esse praticante. O terceiro programa, que é o pré-esportivo, é um programa um pouco mais avançado de ecoterapia. Então, a atuação do profissional de equitação vai ser um pouco mais intensa. Então, o instrutor de equitação vai estar atuando mais nesse programa, porque eles já estão aptos à prática esportiva, né? Então, eles conseguem comandar o cavalo sozinhos, então eles conseguem realizar atividades de trote, né? Galope, muitos deles conseguem chegar a saltar obstáculos, faz tambor, baliza, enduro, né? Hoje em dia a gente tem aqui em Santa Catarina também essa modalidade que é o enduro adaptado ou para equestre. Então, assim, diversas modalidades que a gente pode estar utilizando, né, como uma atividade adaptada. E o último programa, que é um programa, né, já paralímpico, que a gente chama, um programa bem mais avançado, então o foco é na competição mesmo, né, no gosto pelo desporto, pelas atividades esportivas. Então, eles já estão bem mais aptos a estar realizando outras atividades a cavalo, com mais destreza. E aí, com certeza, não que os outros profissionais não estejam todos envolvidos nos planejamentos, né, em dar assessoria para esse profissional que está trabalhando, o instrutor de equitação principalmente, né? Mas o enfoque realmente é mais esportivo nessa área. E a DECO aqui em Itajaí, ela recebe uma demanda de procura de todas essas terapias? Todas. Essas áreas? Todas, graças a Deus. A gente conhece, né, alguns centros de ecoterapia aqui na região, inclusive tem um em Florianópolis também que é parceiro nosso. Então, alguns centros de ecoterapia não chegam a ter os 4 programas, né? E a gente tem os 4 programas. Inclusive, os praticantes que estão participando do programa pré-esportivo e do esportivo já são crianças que têm diagnósticos de TEA, que é o transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, alguma deficiência intelectual. Então, são praticantes que já avançaram bastante nos seus programas e já estão aptos a essas práticas paraequestres. Em Itajaí, como é que surgiu a ecoterapia? Quando foi que vocês criaram a associação? E como é que é composta a equipe de profissionais lá? Quantos profissionais? Então, a Associação de Ecoterapia Vale Itajaí Litoral, ela foi fundada em 2007. Né? Só que a nossa equipe técnica já tem uma vasta experiência com ecoterapia, porque a gente já está aqui na região, a gente fundou o nosso primeiro centro de ecoterapia em 2001. Né? Estávamos eu, a doutora Maria Tereza, depois incorporou a nossa equipe um dos nossos psicólogos, que também já está há 14 anos com a gente. A Márcia, que é a nossa farmacêutica, também faz parte da equipe, já está há 14 anos com a gente. Então, assim, a gente já tem um know-how bem grande com relação à ecoterapia aqui na região. E a associação vem desenvolvendo essas atividades, né, desde 2007, e agora a gente está com um número bem significativo, né, de praticantes que a gente está conseguindo atender agora durante a semana. A nossa equipe é composta por 3 psicólogos. Eu costumo dizer que a gente tem bastante psicólogo na equipe, né, para todas as áreas, tem quase mais psicólogo do que cavalo. Então, uma farmacêutica, um fisioterapeuta, uma médica responsável técnica, que é voluntária também da nossa associação. Então, ela participa dentro de Picadeiro nas sextas-feiras e no sábado de manhã. Então, a gente tem o prazer de ter um médico dentro de pista. Né? Além disso, a gente tem a área administrativa, né? Que a gente tem uma pessoa que cuida da parte burocrática, e 3 auxiliares guias, que são jovens, né, treinados para estarem aptos a estar conduzindo o cavalo durante a sessão de ecoterapia, porque é de extrema importância, inclusive, que esses profissionais sejam treinados, não só a equipe capacitada e treinada, né, mas toda a equipe de base também, né, porque a gente tem alguns procedimentos, inclusive procedimentos de emergência, que a gente tem que tomar conta, né, deles saberem fazer, né, saberem. É um trabalho que todos os colaboradores precisam estar alinhados, sincronizados para desenvolver, é isso? Exatamente. Né? A gente não pode nunca esquecer, Maurício, que a gente está lidando com um ser vivo. Né? É um cavalo, é um animal irracional, embora extremamente inteligentes, né? Aptos e treinados para a prática da ecoterapia, a gente não pode esquecer que um animal tem instintos. Né? E o instinto do cavalo, uma vez que ele nunca foi predador, ele sempre foi presa na natureza, a gente tem que pensar nesse histórico dele também, né? Então o instinto dele é de fuga. Então, se ele se sentir ameaçado, se ele se assustar, se alguma coisa acontecer extra, né, do nosso
momento ali de ecoterapia... Fora do previsto. Fora do previsto, exatamente. Ele pode se assustar e ele vai sair correndo, inevitavelmente. E se tiver esteja alguém quem estiver na frente ou em cima, ele não quer saber. Né? Então, a equipe tem que estar não só preparada, mas treinada para essas retiradas de emergência, essas situações emergenciais que podem vir a acontecer durante uma sessão de ecoterapia. Então, é que nem bombeiro, né? Não adianta a gente saber como é que acontece e não ficar treinando. Então, assim, os procedimentos de emergência não são sempre que acontecem. É super esporádico. Mas quando acontecer, a equipe tem que estar... Mas acontece. Acontece. E tu tem que estar ligado na hora, no clique, né? Tem que ser rápido, tem que ser instintivo. Então, o auxiliar guia, ele tem que estar preparado para livrar o terapeuta e a criança do cavalo, no caso. Então, conforme eu viro a cabeça do cavalo, a garupa vai para o lado oposto, certo? Então, ele tem que ter esse treinamento, ele tem que saber onde é que está o terapeuta, onde é que está o praticante, certo? O cavalo se assustou. O nosso terapeuta nunca tira, é um protocolo, né, operacional padrão que a gente tem, então os nossos terapeutas não tiram a mão do praticante, né? Estão sempre em contato com esse praticante. Então, aconteceu alguma coisa, retira de cima, né? Não tenta conter o cavalo. Então, a gente tem o movimento, retira o praticante, acalma o cavalo e continua a sessão. Ou seja, uma prática que muito segura e que ainda que tem diversos protocolos de segurança, Exatamente. Situações que ainda deixam a segurança ainda maior. Na verdade, assim, eu costumo dizer, e uma coisa que me preocupa muito, sabe, justamente o pessoal olha muitas vezes e olha, ecoterapia, voltinha a cavalo. Eu tenho um cavalo ali na esquina do meu vizinho e olha ali, o vizinho é cadeirante. Vamos pegar o cadeirante e vamos botar em cima do cavalo? Não é assim. Não pode ser assim. Né? A gente tem que se lembrar que não são todas as patologias que podem ir para cima do cavalo. Né? Existem algumas contraindicações. Por exemplo, uma luxação de quadril. Né? Não, vou pegar a criança, tá lá sentada na cadeira de rodas, nem sei que ela tem uma luxação de quadril e vou abrir a perna dela e botar para cima de um cavalo. Né? Então, eu tô com uma intenção boa, eu quero ajudar. Né? Eu quero melhorar a condição dele, mas eu vou prejudicar. Aumentar a lesão. Porque aí vai aumentar a lesão. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco Marta Tavares, que é coordenadora da Associação de Ecoterapia Vale do Itajaí e Litoral, a ADECO. Bom, Marta, fala um pouquinho a respeito, um pouquinho mais sobre o cavalo, né? O que representa esse animal numa terapia. E também se qualquer um serve, como é que funciona isso? Então, eu costumo dizer que não existe uma raça específica para o cavalo de ecoterapia. O cavalo é um cavalo tipo de ecoterapia. Ele tem algumas características específicas, né, para compor a equipe que vai trabalhar com esses praticantes. Então, quando as pessoas entram em contato com a gente, Marta, eu tenho um cavalo para doar, para ecoterapia. Pode vir buscar? Não. Antes eu vou avaliar esse cavalo, para ver se ele tem uma altura ideal, se ele tem aprumos corretos. Então, ele não pode ser um cavalo desequilibrado, tem que ser um cavalo que tenha um passo correto, né? Então, é um cavalo que tem que ter maior amplitude no movimento dele, tem que ser um cavalo que não tem dor na coluna, nem nos boletos, nem na quartela, nem no casco, nem na espádua. Tem que ser um cavalo que deve gostar do contato, né? Ele tem que ser um cavalo que eu costumo chamar de chameguento,
que gosta de criança, gosta de carinho, gosta de estar junto do ser humano. Um cavalo que não se assusta facilmente. Passarinheiro, voou um passarinho ali no canto do piquete e o cavalo se assustou e saiu correndo com a criança. Um cavalo que não dê coice, que não morda. Então, além dessas características, existe uma preocupação muito grande da equipe com relação ao cavalo ideal e à sanidade desse cavalo, né? Então, eu tenho que me lembrar que é um ser vivo. Então, os terapeutas chegam lá, todos eles conhecem a fundo todos os cavalos, todos os terapeutas sabem escovar, fazer toda a parte de manejo, limpar casco, verificar os dentes dos cavalos. Então, sabem limpar uma baia, sabem fazer as atividades que têm que ser feitas com os cavalos. Além disso, sabem montar também. Então, assim, é muito importante que a equipe de ecoterapia seja qualificada, né, em todas essas áreas. Então, assim, o cavalo ideal para a ecoterapia não é qualquer cavalo, certo? Ele tem que ter características específicas para a ecoterapia e um treinamento específico para a ecoterapia. Então, não adianta só, esse cavalo é bom, ele serviu, vai para a ecoterapia e ele já começa a atender as crianças. Não. Ele passa por um período de adaptação e treinamento com material lúdico pedagógico, né, o ambiente, a parte de aproximação. Então, assim, como a gente estabelece um protocolo operacional padrão, né, que é o nosso POP. Então, assim, todos seguem, né, procedem da mesma forma, só que, claro, que cada um dentro do programa que desenvolveu para cada criança, a gente tem todo esse cuidado, né? Então, os cavalos têm que estar aptos naquele momento, que é a parte da escovação, de dar oi, de montar, de encostar na rampa. Então, não é todo cavalo que chega já de primeira e encosta na rampa para montar. Então, tem todo um treinamento para isso, né? E fora esse fato, os terapeutas também têm que saber montar a cavalo. Tem que saber práticas e didáticas de equitação. Como é que eu posso exigir que o meu praticante tenha uma postura correta sobre o cavalo e ele tem que ficar na postura correta sobre o cavalo, né, para poder realmente se desenvolver durante a terapia, se eu não sei como é que é? Se eu acho que eu vou montar no cavalo com o meu quadril lá para trás e com a minha coluna arqueada, com os ombros para frente, com o pé mal colocado no estribo, apesar de toda a minha patologia. Apesar da minha patologia, o terapeuta que está do lado, ele tem que saber como quebrar esse padrão, como posturar esse praticante em cima do cavalo, para que realmente a terapia aconteça da forma como tem que acontecer. Então, eu posso montar um praticante e durante 30 minutos de sessão, ele sair com dor. Não é esse o meu objetivo, né? Meu objetivo é que ele se fortaleça, que ele aumente a amplitude de movimentos dele, que ele tenha essa dissociação de quadril, que ele consiga realizar as atividades, aumente o tônus, relaxe o tônus, enfim, o que eu preciso com ele. Então, assim, uma sessão de ecoterapia, ela não se traduz só no fato de eu colocar o praticante em cima do cavalo e sair andando com ele, né? Tudo é planejado. Desde a hora da aproximação que eu cheguei para dar oi para o meu cavalo, né? Tudo isso é planejado. Então, assim, ele vai montar com auxílio, sem auxílio? Ele vai montar na sela? Vai montar na manta? Ele vai usar estribo, não vai usar estribo? Ele vai usar rédea com alça, rédea adaptada? Como é que vai ser? Vai usar capacete? Tem condições de usar capacete? Não tem. Né? Ele consegue colocar a botinha lá para usar o cavalo? Não consegue. Então, assim, tudo isso tem que ser planejado. Que tipo de solo que eu vou utilizar para esse praticante para favorecer nessa patologia dele? Né? Qual cavalo que é mais adequado? É uma criança pequena, não tem amplitude no movimento dela, na abdução de quadril. Então, o que eu vou fazer? Botar um cavalo gordo, grande? Não posso. Então, essa escolha do cavalo também tem que ser muito mediada. Né? Vou botar um cavalo mais adelgaçado, né? Menor, mais baixo. A criança pequena vai olhar aquele... Né? Essa proporção do cavalo também é muito importante para que eles não tenham medo, não tenham receio do animal. O solo que eu vou trabalhar com essa criança é um solo fofo, um solo duro. O que eu vou fazer com ele? Eu vou subir, vou fazer um aclive, um declive, vou favorecer essa criança dessa forma? Ele vai conduzir o cavalo? Né? Então, assim, dependendo dos objetivos que eu tracei para o desenvolvimento daquele praticante, eu vou dar as diretrizes das minhas sessões de ecoterapia. Só que essas sessões de ecoterapia, como é um trabalho interdisciplinar, que eu já tinha falado no conceito anteriormente, acaba se tornando transdisciplinar. Porque durante as reuniões de ecoterapia em que é feito esse planejamento, toda a equipe participa. Então, assim, hoje vamos discutir o caso do Maurício. É o físio, é o psicólogo, é a médica, a farmacêutica, o instrutor de equitação. Então, assim, qual o cavalo mais adequado para o Maurício? Né? Qual o terapeuta mais adequado para trabalhar com ele? Que atividade? Qual é o programa que ele vai desenvolver? Certo? Quais são os objetivos? E quais são minhas estratégias para eu chegar naqueles objetivos?
né? Tentar extrair o melhor resultado O para melhor quem... possível, né? E a gente parar um pouco com essa questão, não, a pessoa deficiente, ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer aquilo, então vamos limitar aquilo. Não, eu vou ver qual é a eficiência toda que ele tem. Então, assim, quando a pessoa monta a cavalo, realmente ela parece estar muito mais apta, né, para justamente realizar essas atividades. Marta, o procedimento para quem quiser ingressar no tratamento de ecoterapia, como que funciona isso? Qual o público indicado, a idade, quais as patologias, mas também qual o perfil também dessas pessoas? Como é que funciona tudo isso? Então, hoje em dia a gente está tendo encaminhamentos assim, ó, de diversas instituições, profissionais, procura da família mesmo, propriamente dita. Então, assim, não importa quem está indicando a ecoterapia. Tem um procedimento, né, que a gente adota, então a pessoa vai entrar em contato com a gente, ou através da rede social, ou através do telefone, através do site, né, procura lá o nosso contato, entra em contato com a gente e diz: Marta, meu filho tem tal patologia, porque a gente atende todas as patologias, tá? Síndromes, inclusive algumas necessidades especiais temporárias. Então, a pessoa não está naquela condição, mas não vai permanecer naquela condição, tem condições de melhorar. Uma fratura mais severa, por exemplo, que a pessoa perdeu a mobilidade, né, pode também fazer a ecoterapia. Qualquer patologia, a faixa etária é a partir dos 2 anos. Então, assim, mas meu filho tem 1 ano e 3, espera fazer 2 anos. Aí entra em contato com a gente, porque já adquiriu uma maturidade, né, fisiológica e neuronal maior para poder ter os benefícios da ecoterapia. Aí entra em contato com a gente. Aí vai passar por uma avaliação com a nossa médica responsável técnica para ter a liberação para a ecoterapia. Então, tem alguns que são encaminhados pelo médico, pelo neuro, pelo ortopedista, né? Então, assim, ecoterapia, recomendo a ecoterapia. Ótimo. Só que tem que passar por um médico especialista em ecoterapia, porque é quem sabe das contraindicações e dos benefícios dessa prática para determinadas patologias, certo? Passou por ela, teve ok, foi liberado, entra em contato comigo para marcar uma avaliação comigo e com a minha equipe sobre o cavalo. Sendo liberado nessa avaliação, porque também não são todas as patologias que se adaptam, né? A gente não pode simplesmente forçar o ser humano a fazer uma coisa que ele não quer, né? Então, assim, a gente respeita muito a individualidade. Tem crianças, muitas vezes, que não falam verbalmente, não se comunicam, né, verbalmente, mas a intenção da comunicação, né, existe. Então, claro que a gente tenta, a gente tem todo um protocolo, né, de avaliação. Não quer, não vai ser benéfico, vai ser pior, não vai realizar, né, a ecoterapia. Então, não adianta eu querer forçar uma situação que para ele não vai ser benéfico. Por isso que existem algumas contraindicações da ecoterapia, mas são bem poucas, né? Então, assim, passou dessa fase, beleza, a gente vai ver a forma de ingresso, né? Primeiro tem que saber se ele pode praticar a ecoterapia, se ele está apto para a ecoterapia. Sendo assim, a gente vai ver se vamos entrar por um convênio municipal, se a gente vai conseguir apoio de alguém, se um padrinho vai ajudar, né? Se a gente vai colocar na nossa fila de espera que a gente que banca, que a entidade mesmo que faz rifa, faz pedágio, faz... Vocês têm, né, sempre alguns atendimentos que vocês fazem para poder atender, porque não é todo mundo que precisa muito, mas que não tem, às vezes, condições Não tem condições. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação.
Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco Marta Tavares, coordenadora da Associação de Ecoterapia Vale do Itajaí e Litoral, ADECO. Bom, Marta, agora nesse terceiro bloco, quero que você fale um pouco da instituição, da associação, mas no sentido assim, aonde que ela funciona, como que ela se mantém, qual a demanda de procura e como que vocês dão conta conforme a demanda de vagas, até quais os convênios, como é que funciona tudo isso? Então, hoje em dia a nossa procura é muito grande. Esse ano, inclusive, a gente ficou muito feliz, né? Porque a gente teve uma procura maior pela divulgação do trabalho que foi feito. Então, assim, várias instituições estão procurando nosso trabalho, estão encaminhando seus alunos. A procura do público em geral está sendo muito grande. Atualmente, a gente conseguiu um convênio municipal aqui em Itajaí, através do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né, que é o CONDICA, para 80 alunos da rede municipal, e que a gente dividiu essas vagas em algumas instituições que trabalham com esse público, certo? Então, CEMESP, a PAI, Pássaros de Luz, CIEP Vovó Biquinha, o CREAS, Lar Padre Jacó. Então, assim, algumas entidades que também trabalham com esses alunos estão sendo beneficiadas com a ecoterapia. Os convênios que a gente atende todos os planos de saúde, né? Só que, claro que existe toda uma burocracia, né, para isso, mas a gente acaba sempre dando, né, algumas oportunidades, né, para esse pessoal, para esse público que precisa da terapia. Atualmente, a gente está atendendo 113 alunos por semana, tá? E, assim, eu costumo dizer que a gente está atendendo 113 alunos por semana e acampado, né? Porque a gente está na luta da construção da nossa sede própria já há 3 anos, que a gente conseguiu esse terreno, uma doação, né? Um contrato de comodato para esse terreno, que é uma área de 2 hectares. É onde vocês estão agora? Onde a gente está agora. Então, assim, foi a equipe que botou os braços mesmo, a nossa equipe técnica, que abraçou realmente a causa, né? Tivemos alguns pais que nos ajudaram, ajuda, né, de alguns empresários da região que doaram alguns materiais, mas o braço forte mesmo, quem fez tudo foi a gente. Então, hoje a gente já conseguiu construir o quartel-general, que eu chamo, que é uma casinha que a gente tem o escritório administrativo, sala de avaliação médica, banheiro adaptado, uma área para os pais poderem ficar na espera, né, para a gente receber esses praticantes. A gente ainda precisa terminar a construção das baias dos nossos cavalos. Então, nossos cavalos estão a campo ainda, os nossos 7 cavalos, porque eu não estou conseguindo terminar a construção das baias, subiu as paredes, mas telhado não tem. A gente ganhou doação também de um galpão coberto, porque na nossa região chove bastante, a gente sabe. É uma terapia, né? Eles não estão lá para passear a cavalo, para fazer voltinha. Então, eles estão lá para se tratar. E cada semana que a gente perde é valorosa, né? Então, a gente tem a necessidade de subir esse galpão urgentemente. A gente já tem a doação, uma empresa, né, doou o galpão para nós, de 20 metros por 40, e eu preciso da fundação dele. Preciso colocar ele em pé. E a equipe se propôs em fazer, nós mesmos fizemos, não deu certo, tive que arrancar as sapatas. Então, assim, o redondel quem fez foi a gente para atendimento. Então, tudo que está lá acampado, né, para atender essas 113 pessoas com necessidades especiais daqui da nossa região, que a gente se vira nos 30, a gente precisa realmente de ajuda, de apoio, para terminar a construção da nossa sede própria. O desafio sempre é conseguir recursos, né? Exatamente. E recurso para construção, né? Porque, assim, recurso que a gente consegue, normalmente é para atendimento, né? E o que a gente faz? A gente procura atender o máximo possível de praticantes, né? Porque o custo de um praticante para nós, por se tratar de um animal, que é caro, né? Toda uma equipe que envolve o tratamento desse um praticante, eu não repasso isso. Porque se eu repassar, eu atendo muito menos. Então, o que é o nosso intuito? Atender o máximo possível, né? Favorecer o máximo possível, beneficiar o máximo possível. Porque é justamente isso que a ecoterapia faz. A ecoterapia é uma atividade tão importante, né, e que tem tanto resultado. A gente está vendo hoje o crescimento da ecoterapia, o conhecimento das pessoas a respeito do trabalho da ecoterapia, devido à procura que a gente tem. Né? Eu estou com uma fila de espera enorme, triplicou minha fila de espera para o ano que vem. Então, realmente, eu preciso adaptar o meu espaço, né? Ter o local construído. Eu recebo ônibus lá durante a semana. Entra, fica bem,
Só que podia ser melhor. Podia ser bem melhor. Né? O nosso público precisa. É uma entidade que, no nosso estatuto, ela faz parte da comunidade. Ela não é minha, é da Marta. Né? A gente não está construindo lá para nós. A gente está construindo para a comunidade. Então, nada mais justo do que a gente ter apoio, do que a gente ter ajuda. Né? E nós estamos aí há 3 anos pedindo ajuda. Ajuda para o poder público, para o empresariado. Exato. Para geral. Muitas né? vezes a ajuda vem, mas é uma ajuda pontual. E como a atividade se estende, acaba suprindo no momento, às vezes, alguma necessidade, mas a carência vem logo ali na frente. Exatamente, exatamente. Se tu for lá nos visitar hoje, tá tudo inacabado. Sabe? Começa, mas não termina. Tá assim. E nós estamos lá, né, batalhando, uma equipe com 5 terapeutas durante a semana, que está atendendo 113 alunos por semana. Marta, você tem alguns exemplos dos resultados com os alunos de vocês lá que vocês já viram desse relacionamento com a terapia através do cavalo, relacionamento? Olha, Maurício, os resultados, eles são em diversas áreas. Tá? A gente tem resultados muito significativos com patologias específicas. Atualmente, a gente tem uma demanda muito grande de crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, assim, hoje em dia os diagnósticos estão sendo feitos cada vez mais precocemente e essas famílias estão procurando, né, desenvolver seus filhos cada vez mais precocemente e a gente está tendo uma procura muito grande. Então, assim, os resultados em diversas áreas, principalmente em questões da relação mesmo, da socialização deles, né? O benefício que isso está trazendo, não só para a escola, mas para a família, para a comunidade, né? Essa inserção social dessas crianças, né? Do ponto de vista físico mesmo. A gente tem muitos casos de pais que relatam, a gente tem um tempo estimado de melhora da ecoterapia em torno de 3 meses, né? Que tiver uma melhora significativa, mas tem pais que estão relatando muito antes, né? Em 1 mês, Marta já está conseguindo sentar sozinho. Então, assim, são melhoras mensuráveis e que a ecoterapia promove. E não é só para dentro da ecoterapia, porque a ecoterapia não tem o intuito de trabalhar o aluno lá para dentro. Lá dentro ele faz, lá dentro ele realiza. Não, é generalizando para o mundo lá fora. Então, assim, os benefícios da ecoterapia transcendem realmente, né? Esse âmbito ecoterápico. E vai para o mundo lá fora, favorecendo a família, a comunidade em geral e a sociedade. Bom, Marta, se você quiser deixar o telefone até para o espectador poder entrar em contato, aquele que quer colaborar, aquele que quer procurar, saber se pode se encaixar em alguma atividade de ecoterapia, fazer uma ecoterapia. Então, eu recomendo que entre em contato com a gente através da rede social, através do Facebook ou através do site mesmo, né? Porque a gente está lá na zona rural, nosso telefone às vezes não pega, mas a gente consegue sempre acessar um pouquinho. Então, acessa lá no Facebook, Ecoterapia Adequo, com Q-U-O, e a gente vai aparecer de primeiro. No Google também, colocou ecoterapia, já vai aparecer a gente em primeiro lugar. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Um bom trabalho para vocês. Obrigado, Maurício. E sucesso nesse projeto de trabalhar com aqueles que mais precisam, assim, de uma forma voluntária. Obrigada. Obrigada pela ajuda. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.